Olá, seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Maria Luísa, uma jovem parda de cabelos cacheados, e hoje a gente vai falar sobre os cursos do Litoral Norte. Primeiramente, eu vou pedir para vocês se apresentarem com audiodescrição, mas também podem falar sobre o curso e sobre a formação. Boa tarde, professor Enéas, a Milena, a Andressa, Maria Luísa, obrigada aqui pelo convite, por estar aqui com vocês. Então, eu sou a professora Karen Talcedo, uso óculos, tenho cabelo longo, castanho. Então, eu sou professora do curso da Educação do Campo, licenciatura em Educação do Campo, com formação para Ciências da Natureza, aqui no campus do Litoral Norte. E então eu sou bióloga, né? Sou também doutora em Educação e Ciências, e aí eu trabalho, né, na graduação do curso com as disciplinas das Ciências da Natureza, também as disciplinas de estágio docente, né, com foco nas ciências para a formação de professores de ensino fundamental, né, das séries finais, também, né, para professores da área da física, química e biologia. Então, essa é a minha atividade na graduação. E também, né, a gente desenvolve atividades de extensão, pesquisa, com foco, né, na questão da pedagogia da alternância, das ciências da natureza, alfabetização científica, aprendizagem significativa crítica para a formação inicial e continuada dos professores. E o curso, né, da Educação do Campo, ele é um curso voltado justamente para as comunidades, né, aqui do Litoral Norte, comunidades, né, de pescadores, comunidades quilombolas, indígenas, comunidades, né, da agricultura familiar. Então, este público é o nosso público-alvo, né, para que nós possamos estar integrados nessas comunidades aqui do Litoral Norte. Mas também nós estamos sempre em contato e temos bastante alunos, tivemos bastante alunos também aqui dos municípios do entorno, municípios mais urbanos, né, Tramandaí, Cidreira, Imbé, Osório. Então, nós também temos o foco também de formação de professores para as escolas aqui do Litoral Norte, nesta área de formação que é Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química, tá? Então, é esse o foco do curso, sempre procurando estar junto às comunidades, para também estar trazendo alunos das comunidades do campo para compor o nosso curso. Eu acho que agora eu posso me apresentar em seguida da Sora, porque por causa do curso, enfim, do vínculo com o curso. Boa tarde a todos, eu me chamo Andressa, de Bittencourt Fel, vou fazer minha autodescrição primeiro. Sou uma pessoa branca, de franja acima da sobrancelha, cabelos um pouco abaixo dos ombros, vestida de camiseta vermelha, cabelos castanhos. Eu sou graduada, egressa, no caso, no curso de licenciatura em Educação do Campo com foco em Ciências da Natureza pela URGS Litoral, e atualmente eu faço o PPG em Desenvolvimento Rural em Porto Alegre. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou o professor Enéas Konzen, aqui diretor do Seclimar, atuo no curso de Biologia Marinha, vinculado ao campus Litoral Norte. A minha formação básica é Engenharia Florestal, com ênfase em genética e melhoramento de plantas, o que eu também segui na formação de doutorado, e atualmente a minha atuação em pesquisa, né, tanto em genética e biologia molecular, assim como em educação em ciências, com foco em ensino de genética e evolução. Basicamente, atuo há
anos aqui nas dependências do Seclimar, Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, que está localizado, né, em Imbé, e é um órgão auxiliar do campus Litoral Norte. E que cedia as atividades do curso de Biologia Marinha. Esse curso que foi criado em 2006, do qual a gente tem a representante aqui hoje, né, que está no seu 5º semestre, a Milena. Pode falar, Milena. Olá, prazer. Meu nome é Milena Valisco. Eu estou no 5º semestre, como o diretor comentou. Eu sou uma menina branca de cabelos loiros, uso óculos, estou com um blusão de lã amarelo mostarda e estou muito feliz pelo convite. Eu estou representando o Diretório Acadêmico de Biologia Marinha, aqui do meu curso, e todos os alunos da Biomar. É um prazer. Eu esqueci de fazer a minha audiodescrição. Bom, eu sou a branca, com cabelo ruivo, né, olhos verdes, né, estou vestindo uma camiseta escura, né, que representa um projeto de pesquisa que participo. Basicamente isso. Muito obrigada. A primeira pergunta ia ser para vocês falarem o foco de cada um dos cursos, mas a professora Karen já deu já explicou. Mas se vocês, o pessoal da Biologia Marinha, puder dizer um pouquinho mais do foco sobre a atuação do curso, sobre o que ele cobre durante a graduação, eu agradeceria. Você quer falar, Milena? Pode ser. Acho que é interessante. Tá certo. A gente tem 2 ênfases principais dentro do curso, que é a ênfase de gestão ambiental e costeira, que é uma parte mais física, assim, mais geológica, e a parte de realmente biologia marinha, que daí trabalha com os animais, a biologia em si. E as 2 áreas são extremamente interessantes. Normalmente o pessoal decide mais para o final do curso qual área vai finalizar o curso, mas todo mundo faz a maioria das cadeiras. Porque tu entra em biologia querendo estudar um pouco de tudo, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu gosto tanto de bicho quanto de planta. Tô aprendendo a gostar de rochas, mas é muito legal o curso, eu gosto bastante. A nossa abordagem é bem, assim, ampliada e engloba vários mundos, realmente, assim, tem muita oportunidade depois de formado. Acho que é uma oportunidade de complementar, né? Que é um curso que, na verdade, o profissional sai com a titulação de biólogo, né? Você não recebe uma diplomação específica, mas o fato que é claro que você tem um histórico e você tem um conjunto de disciplinas que é diferente do curso de biologia de bacharelado, né, de biologia de Porto Alegre, na medida em que, como a Milena destaca, que ela falou que ela está aprendendo a gostar de rochas, porque de fato existem várias disciplinas da área de geologia, geomorfologia, inclusive de paleobiologia, né, paleontologia, com mais intensidade do que no curso tradicional de biologia. Além disso, as disciplinas têm um grande foco em áreas costeiras e marinhas, ou seja, você tem desde uma vegetação costeira até aves marinhas, mamíferos aquáticos e marinhos. Então, disciplinas bem mais específicas, inclusive de gerenciamento costeiro, por isso existe a gestão ambiental marinha e costeira, né, que é uma das ênfases que ela falou, que então são um grande diferencial que esse curso tem. Se a gente for considerar o número de cursos de biologia marinha no país, embora, né, como falei, existem vários cursos de bacharelado e ou licenciatura em ciências biológicas, mas se for pensar na ênfase em biologia marinha, existem, se eu não me engano, 7 cursos em todo o Brasil, sendo que no Rio Grande do Sul, na região sul, praticamente, nós só temos aqui no Rio Grande do Sul o de Biologia Marinha da URGS e em Santa Catarina da UDESC. Exatamente. Muito obrigada. E assim como vocês já
começaram a falar sobre o que se pode fazer depois da formação. Muita gente pensa na biologia, esses cursos de ciência em geral, que quando as pessoas se formam, elas vão trabalhar geralmente muito focado em pesquisa científica. Mas quais são outras áreas que podem ser exploradas a partir da biologia marinha e gestão ambiental e costeira? Tem a área da pesquisa, que é um nosso carro forte, assim, a nossa pesquisa realmente é bem forte aqui no Seclimar. E tem outras partes, dá para ir para docência, né? Pode fazer concurso depois disso, trabalhar tanto em prefeitura quanto órgãos como FEPAM, entre outros, ICMBio, IBAMA, diversas áreas muito interessantes. Pode trabalhar na parte de consultoria ambiental, que sinceramente é uma área que me interessa, eu gosto bastante. Eu, no momento, estou fazendo levantamento florístico, então é uma área que me chama muita atenção. E, eu vou te dizer que eu acho que é infinitas possibilidades. Sério, biologia é um caminho, assim, incrível. O que mais tem é área para trabalhar, pesquisa para ser feita, é só ter curiosidade que caminho tem. A gente não pode deixar de lembrar do empreendedorismo, Exatamente. mesmo na área biológica, porque se você pensar, bom, se a Milena vai abrir uma consultoria, ela pode abrir uma startup, né? Ela pode incubar isso dentro de uma universidade, na própria universidade, ou conseguir um financiamento público-privado, de modo que ela possa desenvolver sua própria empresa. Então, inevitavelmente, nós temos que pensar nesses caminhos na atualidade, né? Então, sim, o profissional ele pode permanecer na universidade, atuar em pesquisa, ensino, extensão, né, que são os eixos principais, os pilares da universidade, mas ele pode também atuar, né, nos órgãos públicos mais diversos, como ela falou, assim como empresas privadas. Existem muitas empresas, por exemplo, petrolíferas, que precisam de biólogos embarcados para quaisquer eventos assim associados à atividade que possam afetar a fauna marinha, por exemplo. Né? Além, é claro, de veterinários e outros profissionais são necessários, mas o biólogo é fundamental para etapas de trabalho dessas empresas. E aí a demanda por esse tipo de empregabilidade, esse tipo de emprego está sendo cada vez mais demandado, inclusive aqui no litoral do Rio Grande do Sul, devido às demandas que estão surgindo. Então, eu acho que tem uma vasta oportunidade aí de empregos, né? Embora a gente saiba que hoje a graduação também às vezes requer uma especialização, ou dependendo, claro, se for seguir uma carreira mais de pesquisa, vai necessitar de um doutorado. Eu gostaria, depois a Andressa pode me complementar também, provavelmente ela vai complementar, falar um pouquinho mais do nosso curso, considerando a formação interdisciplinar. Eu acho que tem que focar bastante, né, Andressa? Essa formação interdisciplinar que vai através das disciplinas das ciências, que é articulada por disciplinas de seminários integradores, né, através de projetos de pesquisa e extensão, que são desenvolvidos em todos os semestres e que essa disciplina, ela articula todas as disciplinas dos semestres, através de um tema gerador, né? Um tema gerador que é importante, né, para as comunidades e também para as áreas das ciências, né? E através desse tema gerador nos semestres, esse seminário integrador, nós desenvolvemos pesquisa e extensão nas comunidades, né? Então, o nosso curso, ele já tem um foco de estar integrado nas comunidades, onde os alunos eles são originários, né, dessas comunidades, e também em comunidades que os alunos vão também se inserir na formação continuada de professores das escolas que a gente faz visita e faz atividades, tá? Então, o que eu quero focar é o caráter interdisciplinar, né, do nosso curso, né? Porque a área das ciências, biologia e física, eles têm um foco, no nosso curso, um foco interdisciplinar, através de temáticas, problemáticas investigativas que surgem a partir das disciplinas
e são centralizados no seminário integrador. Então, os alunos, ao longo de todo o curso, eles fazem pesquisa e extensão junto com o ensino nas comunidades, tá? Eu queria focar essa parte aí. E a importância, né, do nosso curso na formação de professores, a formação de professores em todo o Brasil, em todo o estado, né? Da região do litoral, tem carências muito importantes, né, nessa área de ciências, e principalmente uma formação que promove este aprofundamento teórico, né, de ciências físicas, biologia, física e química, numa perspectiva de temáticas geradoras, né, onde o professor que está sendo formado, ele vai para a escola já aberto para escutar a sua comunidade, escutar as escolas, as demandas socioambientais, que são críticas, né, em todo o Rio Grande do Sul, mas principalmente também os problemas específicos aqui do litoral norte, questões de água, questões de solo, questão de agrotóxicos, questões de recursos que estão sendo destruídos aqui no litoral norte. Então, o professor já se forma com esse olhar, com essa perspectiva de escutar a comunidade e dialogar com essa comunidade para trazer para dentro da sala de aula uma perspectiva de ensino investigativo, problematizador e também transformador dessas comunidades, se assim a comunidade, né, considerar necessário. Então, posso passar a palavra para a Andressa, complementar algumas questões, Andressa? Claro, Sora, até ia levantar a mão para falar. Eu acho que isso também vem muito relacionado com a pedagogia da alternância, né? Que é uma metodologia de ensino pensada especificamente para a população do campo, né? Pensado para levar em consideração o local ali onde o estudante está inserido, sempre foi inserido durante a vida toda dele, levar em consideração aspectos dali, aspectos políticos, sociais, socioambientais e etc. Por exemplo, no início do... Bom, é bom eu falar um pouco sobre a pedagogia da alternância, né? Ela consiste no TU e no TC, que é o tempo universidade, em que a gente fica, no caso, na universidade mesmo, estudando de forma integral, e daí teria o TC, que é o tempo comunidade, porque a gente da educação do campo, a gente acredita que a educação ela pode ocorrer tipo, para fora da sala de aula também, além dos muros escolares, além dos muros da universidade, né? Ela acontece no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, quando a gente está em campo, no tempo comunidade, a gente também está aprendendo, a gente também está pondo em prática na comunidade, enfim, tudo que a gente aprendeu na teoria na universidade, né? Porque o conhecimento científico, ele também complementa o cotidiano, e etc., um complementa o outro. Então, a gente, por exemplo, no início da graduação, a gente fez como um memorial, assim, voltando aspectos da nossa infância, coisas que nos marcaram, no caso, nós alunos da educação do campo, né? E trazendo ali para a faculdade, para a gente ver o que... E a gente é acompanhado durante o tempo comunidade por um professor tutor da gente, né? Orientador. E a gente traz para ver o que faz sentido para a gente, que temáticas que estão à nossa volta, que estão na nossa vida, sabe, desde sempre. Então, eu trouxe muito, por exemplo, a questão da agricultura familiar, porque eu sou filha de agricultores familiares, do distrito de Butiatuva, que é um distrito campesino, que fica em Palmares do Sul. Então, eu trouxe muito a questão do agronegócio, dos agrotóxicos, e a partir daí eu comecei a, depois, em outro seminário integrador, pesquisar o município que eu sou de origem, que é Palmares. Daí, essas temáticas vieram mais à tona ainda. Então, eu pesquisei, fiz uma pesquisa com agricultores familiares da região, e daí eu vi as consequências do uso de agrotóxicos lá na região, o que estava ocasionando o êxodo rural, e etc. Então, tipo, uma pesquisa foi complementando a outra e nos levou a pesquisar, por exemplo, o que a gente pesquisa no fechamento
da graduação, que é o TCC. Claro, algumas pessoas mudaram as temáticas, mas eu, por exemplo, e outros colegas continuamos uma linha no que a gente estava investigando sobre a nossa própria realidade ali, sobre a nossa própria realidade social. Eu acabei pesquisando também na temática do TCC as consequências do fechamento das escolas do campo. E agora, na pós-graduação, eu estou aprofundando para a região do litoral norte inteiro, no caso. E tudo isso veio do seminário integrador, dessa questão da interdisciplinaridade, enfim, de tudo isso junto. Acho que é mais ou menos isso. Aproveitando esse gancho que tu falou sobre o teu TCC, que é sobre o fechamento das escolas no campo, a gente vê, né, que isso acontece cada vez com mais frequência em diversas escolas, inclusive muito antigas, que são as poucas que atendem diversas comunidades do interior, elas vêm sendo fechadas, negligenciadas e tudo mais. E eu queria perguntar para ti e para a professora qual a perspectiva dessa licenciatura para os próximos anos e para os estudantes, para essas comunidades que estão sendo negadas esses direitos de ter educação dentro da sua região de origem. Quer Bom, não começar, sei se a Sora... Vanessa? Não, começa que tu já tá pesquisando essa temática, né? Já engancha aí a tua fala. Bom, enfim, esse é um assunto delicado, um pouco complexo, mas é um assunto também muito urgente, né? Ele tem que ser discutido mais, porque ele não é um assunto muito debatido, então por isso também essa questão de eu ficar pautando ele, sabe? Pesquisar ele e tudo. Eu acredito que eu e muitas pessoas acreditamos que isso é um projeto de sociedade hegemônico, né? Porque a gente vive nesse estado neoliberal que quer, tipo, privar a população do campo, tirar ela de lá e só quer que ela seja mão de obra do agronegócio, né? Então, eles tiram o direito da gente de estudar lá, vão tirando tudo aos poucos e a gente acaba indo para outros lugares para procurar outras oportunidades, para outros serviços, a não ser trabalhar para o agronegócio e, enfim, essas questões. Não sei se a Sora quer complementar. Sim, complementar a tua fala, Andressa, falaste muito bem, mas assim, o curso como um todo, né, e o movimento da educação do campo no Brasil, né, tem pautado essas questões de luta contra, né, os direitos, caiu meu fone aqui do ouvido, os direitos dos povos do campo, né, da floresta, das águas, do campo, como povos que foram sempre negligenciados historicamente no Brasil, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, nós nos inserimos nesse movimento, né, do Brasil, e no movimento aqui no Rio Grande do Sul, nós também estamos inseridos nessa discussão, e na prática, o que nos cabe, né? Na prática, nos cabe sempre estarmos inseridos nessas comunidades, né? Não só através da própria do ensino, né? Quando a gente faz os trabalhos de tempo comunidade, traz alunos dessas comunidades para estarem no nosso curso e fazerem essa imersão crítica da sua realidade, né? Para que eles possam depois retornar para as comunidades, que por sua vez, têm escolas do campo sendo fechadas, eles possam ser elementos sujeitos questionadores e mobilizadores dessa própria realidade, né? Para que essa questão não se efetive, que é o fechamento das escolas do campo, né? Que são importantes para a própria identidade dessas comunidades. Então, nós temos essa proposta, né, no ensino, e também a gente está sempre tentando se articular com as comunidades, tanto comunidades que têm, municípios que têm casos de escola do campo sendo fechadas, como municípios que estão
em vias ou em processos de ruptura, de esquecimento, de falta de recursos, para que a gente possa estar nessas escolas e nos mobilizar junto com as pesquisas e as extensões que a gente faz. E junto também com a divulgação do curso, né? Quando a gente tem aquele momento de vestibular, que todo o Campus Litoral Norte se mobiliza para fazer a divulgação, nós pleiteamos sempre estarmos, né, nessas comunidades fazendo a divulgação do nosso curso, principalmente, é um curso que é de interesse dessas comunidades, principalmente, né? Então, é nesse sentido que a gente está mobilizando esse movimento para que essas escolas não fechem, né? Que às vezes a própria comunidade não se enxerga como até, né, Andressa, tiveram estudos, né, que vocês fizeram, que as próprias comunidades que estavam tendo escolas do campus sendo fechadas, elas não viam que elas teriam algum prejuízo, né? Elas já estavam aceitando essa realidade. Então, fazer esse movimento de crítica junto às comunidades. E o nosso curso me parece que tem uma essência fundamental para ajudar, né, nesse movimento aí de manter as escolas do campo abertas e funcionando com recursos, né? Mas é uma situação realmente complicada, porque como a Andressa falou bem, que é um movimento hegemônico capitalista que é nós estamos dentro, né? E nós temos que lutar de dentro, né? Para, né, fazer uma resistência a esse movimento, né? Então é uma situação que é uma luta constante. Me permite Claro. falar. A questão do campo, eu não sou especialista da área, mas eu venho de um contexto de agricultura familiar, né? E tenho muitos familiares, né? A maioria dos familiares, aliás, são dessa realidade, né? De agricultura familiar. E acho que um grande agravante, né, que acaba afetando até a ida de estudantes para essas escolas é o fato de atividade de agricultura em pequena escala está sendo muito pouco valorizada, né? E aí vai de encontro ao que vocês falam. Então, as famílias, às vezes, em algumas áreas aqui do estado, elas têm 3 ou 5 hectares, né, em que elas produzem diversos tipos de alimentos, vai o feijão, vai o milho, vai a mandioca, né? Só que o retorno financeiro que elas têm quando vão vender esse produto, mesmo para alguma cooperativa ou para pessoas que levam até a Ceasa, etc., é muito baixo. E aí a gente vem numa soma de fatores aí como 3 anos seguidos de laninha, né, que prejudicaram muito a produção devido à deficiência hídrica, à falta de água. Depois, as enchentes do ano passado, por causa do El Niño. Agora, uma laninha fraca, mas que deu de novo uma estiagem. Então, assim, eu vejo familiares, eu escuto algumas rádios de alguns municípios em que existem alguns manifestos, né, dos agricultores familiares, no sentido de que eles estão com um rombo que parece que não tem fim, parece que só aumenta. Então, você vê um desestímulo para que essas famílias permaneçam no campo. E aí você tem uma falta de políticas públicas para que justamente se tenha esse estímulo. Então, se você tem uma evasão do campo, né, isso acaba por prejudicar justamente a manutenção dessas escolas no campus. Então, é uma política complicada. Eu só queria trazer essa manifestação, né, por ter um pouquinho dessa vivência, né, embora não seja especificamente da área. Muito obrigada a todos que contribuíram para essa pergunta. Realmente, essa ideia do podcast é essa troca de ideias.
Continuando, né, na temática de problemas, uma pergunta agora mais focada para o pessoal da Biologia Marinha, que é um curso muito focado também na pesquisa e a necessidade de estudar o ambiente que está constantemente mudando devido às mudanças climáticas, à poluição, e a gente vê que isso vem sendo cada vez mais prejudicado, que diversos problemas, como o aquecimento global, pesca predatória e tudo mais, que prejudicam o ambiente estudado. E a gente queria saber quais os principais desafios enfrentados, né, pelos alunos e professores no estudo disso e a perspectiva disso para o futuro do curso também. Bom, acho que eu vou começar falando, mas Milena, depois eu acho que também você tem que trazer a perspectiva de vocês, né? Acho que as enchentes dispararam, né? Ou nos provocaram esse sentimento de que ações mais imediatas precisam ser tomadas, até porque a universidade está sendo cobrada por isso. A gente sabe que a universidade, nos últimos anos, enfrenta problemas estruturais, né, da forma como o ensino é feito, da forma como a universidade age, né, perante a sociedade. A gente precisou, acho que o nosso grande desafio foi conectar mais com as reais necessidades da sociedade. E na biologia a gente sente isso aqui. No Seclimar a gente sente isso. A gente precisa e precisou intensificar, e vai precisar intensificar ainda mais essa divulgação científica e esse ensino voltado com uma linguagem mais voltada ao que a sociedade precisa. Porque as pessoas estão nos criticando, e eu não tiro a razão, né? Nós não podemos nos distanciar, nós temos que nos aproximar. Eu acho que essa iniciativa da educação do campo e aproximar, estar dentro da comunidade é fundamental, assim como nós também estarmos mais engajados com as reais demandas, que são pesca aqui na região, que são as mudanças climáticas, numa conjuntura, né, de planejar cenários de risco, vulnerabilidade à erosão, inundações, seja aqui nas áreas litorâneas, ou seja em outras áreas do estado, mas a gente precisa fazer mais pesquisas. Aí, quais são as questões, né? Nós até estamos aprovando projetos para isso. Nós aprovamos um projeto recentemente com a FAPERGS, que agora, inclusive, tem vários bolsistas envolvidos, que é o ProCosta, um serviço de proteção à linha de costa do Rio Grande do Sul. Ele foi aprovado pela FAPERGS, aí com um orçamento de 1,5 milhão. Aí você pode pensar, poxa, que orçamento, que valor elevado. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer, ele é praticamente simbólico, porque é uma iniciativa que nós estamos começando, que nós precisaremos trabalhar muito para recuperar dunas, para mapear áreas de risco, a inundação, né, as ressacas, aos ciclones, saber estudar a dinâmica da atmosfera, do mar, das regiões costeiras, dos ventos, né, para a gente poder dizer, será que em Imbé vai chover com intensidade nas próximas horas? Será que eu preciso alertar a população que existe risco de ciclone, de fortes ventos devido ao ciclone, especificamente aqui no município? Uma linha de estabilidade nos surpreendeu aí em fevereiro e causou um temporal que não se vê há muito tempo aqui. Mas se tivesse uma previsão mais robusta para a nossa região, a gente poderia ter alertado. Então, alinhando isso com o curso, nós precisamos que o nosso curso se alinhe a essas novas demandas. O nosso curso precisa ser atualizado nesse sentido. E os nossos estudantes precisam ter diretrizes para enfrentar os problemas da atualidade, tá? Então, eu acho que são desafios de mudança curricular, ao mesmo tempo de mais recursos, porque tanto para a educação do campo como para nós, a nossa estrutura física, a nossa infraestrutura é deficitária, né? Nós precisamos ter melhores condições para atender nossos alunos, né?
Então, os investimentos necessitam acontecer, mas também o nosso esforço de atingir a comunidade com as reais demandas que tem deve ser cada vez mais intensificado. Nós precisamos estar junto à sociedade. Aqui no Seclimar, a gente, por exemplo, o Enéas comentou desse temporal que teve. A gente tem uma estação meteorológica, onde a gente faz análises diárias. Os nossos professores que estão cuidando disso, estão engajados todos os dias, olham questão de vento, questão de tudo que é tipo de coisa. Só que falta, às vezes, investimento e inovação na questão da parte tecnológica. A questão da infraestrutura é muito precária. Infelizmente, aqui, o Seclimar, a gente é um centro de pesquisa que, realmente, a nossa pesquisa é muito boa, a nossa extensão é de excelência, o nosso ensino nem se fala, é muito bom, realmente, só que a gente não tem espaço para todos os alunos. Então, o espaço que a gente tem não comporta a quantidade de alunos. A gente precisa de muito mais equipamento, sabe? Então, não tem microscópio para todo mundo. Às vezes, um microscópio, 5 pessoas têm que dividir ele. Então, para trabalhar, falta sala. É bem complicado, assim. Então, eu acho que o desafio nesse exato momento para nós seria essa questão da infraestrutura. Porque a cada ano, entra no primeiro semestre do ano 40 alunos. E está sobrecarregando o curso extremamente, sabe? Então, a gente precisaria cumprir com essas demandas para atender os alunos que já estão aqui e dar qualidade de estudo para eles e qualidade para eles ficarem aqui no curso também. Isso é muito importante, como, por exemplo, uma moradia estudantil, como, por exemplo, um transporte de qualidade, porque aqui o transporte no litoral é bem precário. Eu, por exemplo, moro a quase 40 quilômetros daqui, eu tenho que vir todo dia, me virando do jeito que dá. Então, é coisas básicas que simplesmente não deixam a gente evoluir tanto como a gente sabe que a gente pode, sabe? Então, seriam coisas nesse sentido. A nossa dificuldade seria a questão de auxílio mesmo, sabe? E visibilidade um pouco mais. Mas a nossa extensão, por exemplo, a gente vai nas escolas, as escolas vêm até o Seclimar. Eu não sei se tu conhece já, mas a gente tem um Museu de Ciências Naturais, que é o MUCIM, que é excelente, tem uma ossada de baleia, e se não veio ainda, tá mais que convidada, é muito, muito legal. E eu já trabalhei no setor de coleções, então eu sei como é que é. E tem diversas áreas aqui para ser conhecida, para a população vir visitar e conhecer. Então, acho que a oportunidade é o que não falta. Só falta a questão mais financeira, sabe? O investimento, aquele apoio que a gente precisa. Poderia complementar a fala dos colegas, Enéas e da Milena? Realmente, eu já pegando esse gancho, né, eu falo assim que nós precisamos de mais recursos, com certeza, né, que essas políticas públicas, né, se coloque assim para a nossa perspectiva do litoral norte. Nós temos aqui prédios que estão ali no litoral, está no esqueleto, né, há muitos anos, desde antes da pandemia, e a gente precisa, né, investir nisso, que nós temos todo um planejamento de laboratórios, de salas de aula, de estruturas administrativas. Nós temos muita dificuldade em relação ao transporte, né, para os alunos, transporte que vai para Tramandaí à noite, por exemplo, que vai para Osório à noite, que não tem. Então, isso aí dificulta o acesso aos nossos alunos. A gente está falando da integração da universidade nas comunidades do Campus Litoral Norte, mas o que nós estamos fazendo para efetivar essa integração, né? As pessoas têm que conseguir chegar de dia e à noite, principalmente, que à noite tem uma carência de transporte muito crítica, né? E também efetivar de forma mais rápida a questão da moradia estudantil aqui no Campus Litoral Norte, com condições, ampliar recursos de alimentação. Então, tem muitas coisas que a gente precisa avançar. Acho que nós
avançamos um pouco, né? Mas podemos avançar muito mais e devemos. A gente quer efetivar o Campus Litoral Norte, né? Como uma estrutura educacional importante aqui para a região, nós temos que fazer esses investimentos estruturais, né? Mas aí, também complementando a fala do Enéas e da Milena, com relação à importância da biologia marinha, né, do Ciclimar, para, né, tu perguntou, né, Maria Luísa, tu colocaste ali a biologia marinha para falar sobre a questão da importância de pensar e fazer em relação às mudanças climáticas, né? Foi mais ou menos isso. Mas eu penso assim que a gente tem que mudar esses paradigmas, né? Que a educação ela é importantíssima também para não só para pensar a prevenção, mas também para pensar não só a prevenção, mas pensar depois como resolver quando acontece, mas principalmente pensar a prevenção. E pensar a prevenção, a gente passa pela discussão de uma educação investigativa, crítica, que tenha foco, que tenha relação com a realidade das comunidades, né? As realidades socioambientais, a questão de desmatamento ali dos rios, dos córregos, poluição das fontes ali de água. Então, tudo isso aí, juntando tudo, provoca essas mudanças climáticas, né? Então, pequenas questões ali daquelas comunidades, juntando tudo, também um elemento de fomentar essas mudanças climáticas. Então, a gente tem que mudar também o paradigma assim, de não só de pensar como resolver depois quando acontece a enchente, quando acontece os desastres, né? Que não são desastres, geralmente são crimes ambientais, pensar como é que nós vamos fazer diferente, né? Lutando para que a gente não fique à mercê desse lucro, dessa destruição ambiental que está provocando toda essa problemática, né? Mas, enfim, então eu acho que a educação do campo, a educação em ciências, a didática das ciências, ela tem um papel fundamental para mudar, né, ajudar a formação desses professores iniciais e professores já da escola, para que se possa pensar uma educação que realmente seja crítica em relação aos problemas que estão acontecendo nas comunidades, né? Porque a gente visita as escolas, trabalha com ensino e extensão nas escolas, e os próprios professores de comunidades que estão ali enfrentando situações de agrotóxico na lavoura, ali do lado, no pátio da escola, não enxergam como um problema. Então, é alarmante como há um grau de alienação, né, das comunidades em torno dos próprios problemas ambientais que estão afetando essas comunidades. Então, é uma mudança, é uma transformação necessária de alfabetização científica, de aprendizagem significativa, enfim. Só para complementar que a educação também é importante, junto com a biologia, junto com todas as áreas de conhecimento, né? Mas já que a gente está aqui na biologia e na educação em ciências, nas ciências da natureza, dizer que temos que pensar junto aí para fazer ações em conjunto. Muito obrigada a todos que responderam essa pergunta também. E então, para continuar, como vocês já puxaram também, eu acho que essa pergunta até já foi respondida, mas o que pode ser ou vem sendo feito para aproximar as comunidades, pessoas atingidas e o público geral, que acaba não sendo diretamente atingido, mas de forma indireta, vão chegar neles as consequências de todos os problemas das mudanças climáticas, da negligenciação da ciência, da falta, como a professora Karen falou, de um letramento ambiental. O que vem sendo feito para aproximar tudo isso, a pesquisa, a educação da comunidade geral?
Bom, eu, como estudante, a gente, em ambas as cadeiras, assim, de várias cadeiras do curso, a gente tem projetos de extensão, onde a gente tanto recebe quanto a gente vai nas escolas explicar sobre uma matéria em específico ou alguma coisa sobre o curso. Então, a gente faz essa questão de como se fosse um braço da faculdade para chegar até os alunos, principalmente ensino médio, para já deixar eles cientes de que tem um curso aqui no litoral e que, sabe, convidando eles, porque é uma instituição de excelência, a URGS, né? Então, não tem como negar isso, realmente o nosso ensino é muito bom, é de qualidade. Tendo os recursos, a gente faz grande coisa. Então, a gente faz esse processo de ir até as escolas e as escolas virem aqui. A gente também tem a nossa programação de verão, que o Enéas pode comentar melhor, mas já é feito há alguns anos, onde é feito um cronograma com várias temáticas, desde paleontologia, aves marinhas, observação de aves, questão das mudanças climáticas, questão do plástico dos oceanos, limpeza de praia. E às vezes a gente vai até na praia também para fazer isso. A gente já fez várias banquinhas na beira da praia. Então, muitas ações assim nesse estilo tem para a população, para a comunidade se inteirar no curso, sabe? Então, o Enéas pode comentar mais sobre a programação de verão também. Bom, na verdade, nem só a programação, mas programação de verão, ela tem esse aspecto peculiar no sentido de que as pessoas que vêm passar o verão aqui, né, daí não são necessariamente estudantes de escola, são seus pais, são seus avós, são amigos, amigas, vêm participar aqui com a gente das oficinas, né? Tem pessoas que vêm participar ao longo de vários anos seguidos. Às vezes, essas pessoas que já vieram nas oficinas antes, vêm na mesma oficina anos depois. Então, é muito legal ver essa interação. E existe esse aspecto aqui no Seclimar, né? Que não são só as escolas, mas a comunidade também participa. E é a comunidade aqui do estado, ou até mesmo fora do estado, que vem. Então, essa aproximação também acontece não só com esse público, mas também com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Ambiental, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com o IBAMA, com associações de pescadores, com a própria Marinha, com empresas aqui da região, porque com as prefeituras, né? Porque a gente desenvolve projetos, ou a gente tem, por exemplo, o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos aqui, que recebe animais que estão doentes, né, que estão debilitados, que necessitam de uma reabilitação. E isso cativa as pessoas. Tanto que as pessoas na beira da praia, quando veem um animal doente, ou mesmo um animal que está morto, frequentemente elas ligam para nós, porque elas querem que a gente até tome uma providência. Nós procuramos esclarecer, né, várias coisas. Claro, existe a questão do ciclo natural de uma espécie, assim como existem muitos problemas, né, decorrentes de fatores como a poluição, plásticos, né? Quantos animais ingerem plástico? É difícil não ter um animal que não ingira alguma quantidade de plástico, não tem alguma quantidade de plástico no seu organismo. Então, a gente lida com todos esses problemas junto com as pessoas. É claro que a gente ainda tem muitos desafios, a gente tem uma certa incompreensão, às vezes, de nossas atividades fim, né? Porque, afinal, a nossa atividade fim é o ensino em primeiro lugar. A pesquisa e a extensão vem junto, né? E aí que a gente atinge essas camadas diversas da sociedade. E atingir a sociedade é uma maneira também de educar nossos estudantes, né? De fomentar a participação de nossos discentes, das interações que eles têm com essas diferentes camadas da sociedade. Então, é mais um elemento de formação para o curso, não só para a Biologia Marinha, mas até mesmo para estudantes de outros cursos que atuam como bolsistas e fazem seus estágios aqui nas dependências do Seclimar do Campus Litoral Norte. Com certeza. A gente, como o Enéas comentou, a gente tem diversos projetos aqui no Seclimar,
Posso dar alguns exemplos, como ele mesmo comentou, o CERAM, que é o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, e que recebe pinguim, albatroz, tartaruga, tudo que pode imaginar, é a coisa mais fofa. E a gente abre esse centro uma vez no ano, normalmente, para visitação, para eles verem como é que funciona. Lógico, mantendo todos os cuidados e precauções que tem que ter, que é no Portas Abertas. E a gente abre daí todos os nossos projetos. O pessoal do Botos da Barra, que é um projeto muito, muito importante aqui para nós do litoral, que trabalha a pesca cooperativa, né, da tainha, junto com o pescador, e o Boto ajuda nisso. Então, tem diversas áreas, tem o projeto da Nes, por exemplo, que é dos butiás. Então, assim, às vezes pensa, biologia marinha, é só pinguim, boto. Não, eu, por exemplo, trabalho com plantas. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, é só bicho, é só baleia. Não, a gente trabalha com muita coisa, tem bastante parte de genética, tem a pessoal do plástico, tem, nossa, muitas coisas. A gente tem os projetos da coleção do museu, que faz toda a maceração, faz todo o processo com os ossos para daí expor no museu. Tem o pessoal do Plâncton. Assim, ó, projeto que não falta, não falta, não falta. Tem projeto de pesca, de conchas, de tudo. Eu podia ficar a tarde inteira falando de todos os projetos que tem no Seclimar. Tem muita coisa e é para a população, sabe? Todos os projetos buscam a extensão como base, assim. Então, normalmente, quando tu é aluno, tu vai pegar uma bolsa de extensão ou uma bolsa de C. E a bolsa de extensão, tu vai ter o objetivo de divulgar o máximo possível, então, divulgação científica, porque eu acredito que a gente vive numa era com muita informação, mas, ao mesmo tempo, com desinformação. Porque, às vezes, tem as informações, só que não são as informações corretas. Isso eu acho que é uma das coisas que biólogo sofre um pouco, porque a gente, às vezes, recebe umas perguntas, assim, fora da casinha, e porque simplesmente não teve essa educação, sabe? De, por exemplo, que nem o Manês comentou, uma coisa muito prática. Aparece um animal, um pinípede, por exemplo, uma foca, um leão marinho, na beira da praia. Ai, tem que botar ele para dentro, tem que botar ele para dentro, ele vai morrer se ele ficar fora da água. Mas não, esses animais passam horas, dormindo, descansando, eles precisam desse tempo de descanso, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa informação e acabam fazendo coisas assim que não seriam o correto, né? Então, a gente está aqui para ajudar em tudo que for possível e prestar esse serviço realmente para a população. A gente tenta instruir ao máximo. É difícil, né? Ter esse contato com todas as esferas, tipo, ambas as escolas, prefeitura e tudo mais. Mas aqui no litoral, o Seclimar, ele tem nome, sabe? Então, o pessoal leva o Seclimar como uma referência. Acho que a Andressa tem algumas questões também das nossas atividades de oficina de ciências, por exemplo. Pode falar, Andressa? Claro, claro. Mas queria complementar algumas falas da Sora anteriores, assim, e também responder questões sobre modificações que são feitas, estão sendo feitas no curso e que estão buscando mais essa articulação da universidade com as comunidades. Eu acho que a inserção dos núcleos comunitários direto nas regiões do campo, regiões rurais, é algo que está sendo muito interessante no curso de Educação do Campo, porque agora tem os núcleos comunitários em Capivari do Sul, em Eldorado do Sul, se não me engano, né, Sora? Sim. E isso era uma das minhas angústias enquanto aluna da graduação, e principalmente aluna vinda do campo, né, de que eu tinha que sair de Palmares para ir para Tramandaí, porque eu tive que me mudar, ou seja, ocorreu um êxodo rural ali, e um curso que, no caso, Educação do Campo, seria para... é pensado para não ocorrer isso, estava fazendo com que ocorresse, né, através de mim, por exemplo, da minha experiência. O que mais que eu ia falar? Sobre as saídas de campo e etc. Eu acho que essa é uma ótima forma de articulação entre a comunidade
e a universidade, etc. No curso a gente fez bastante saídas assim para conhecer outras culturas, outras regiões, outros biomas e etc. Foi em congressos na Bahia, no Rio, no Paraná. Também fizemos oficinas em escolas, principalmente escolas rurais, assim, com as crianças, oficinas de ciências, no ensino fundamental, no ensino médio, com alunos de primeiro ano, segundo ano do ensino médio, buscando ver que eles vissem assim que o que estava no cotidiano deles era o que eles aprendiam em sala de aula, né, para eles conseguirem articular e entender que a teoria também estava acontecendo no cotidiano deles. Então a gente levava os microscópios, levava as lupas, saía com eles ali no entorno das escolas para coletar amostra de musgos e etc, alguns animais que tinham ali, para eles observar no microscópio. E, enfim, entenderem melhor aquele lugar em que eles estão habituados a estarem, assim. Não sei se a senhora quer complementar. Não, tu falaste bem. Também nós estamos trabalhando ali com a escola Sol Nascente ali de Osório também. Vocês têm foram, né, ali fazer oficina de ciências, né? E aí os nossos alunos eles têm, né, esse diálogo, né, com a cultura, saber, né, dos povos indígenas ali da região, a forma que eles, né, se relacionam com o universo, com a natureza, né? E é importante para a formação dos nossos alunos não indígenas também esse momento de diálogo, e a gente sempre, nesses momentos que a gente vai nas escolas, a gente leva microscópio e lupa para fazer oficina de ciências, como a Andressa falou, e é algo assim que estão descobrindo um mundo novo, né? Para os alunos que estão nas escolas, eles ficam muito deslumbrados com aquele mundo microscópio, né? Com aquela descoberta, né? Daquelas outras seres vivos ali, e para os nossos alunos é importante essa formação, porque eles acabam exercendo a docência, né? Orientando esses alunos das escolas com a orientação, com a supervisão da nossa, né, óbvio, né, e junto com o professor da escola também, que a gente faz esse diálogo aí, né, professor da escola, professor da universidade, comunidade escolar, alunos da escola e os nossos alunos da licenciatura. Então, é um momento muito rico, né? É isto. Muito obrigada. Agora, caminhando para o final da nossa entrevista, uma pergunta mais focada nas alunas, principalmente o que chamou a atenção, o que fez vocês decidirem, eu quero estudar educação no campo, eu quero estudar biologia marinha, porque a gente vê que, infelizmente, são cursos que acabam não tendo tanta procura, né? Mas quais são os principais atrativos, né, para fazer alguém querer esse curso, porque muito por falta, às vezes, de divulgação, de estímulo da universidade, da mídia ao redor, acaba não chegando a divulgação desses cursos para as pessoas saberem o que é para irem procurar essas áreas. Então, o que fez vocês decidirem escolher esses cursos em específico e o que pode ser feito para atrair mais alunos e divulgar mais essas duas graduações? Posso começar? Tá certo. Bom, eu sempre gostei muito da natureza em si, sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostava de ficar olhando os insetos, as plantas, e eu sempre vinha para a praia. Então, eu tenho casa no município próximo aqui de Imbé, e eu vinha todo verão. E a praia sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sabe? Sempre foi uma coisa que eu me sentia muito conectada. Então, eu busquei isso. E eu pensei que só tinha biologia. Eu pensava isso. E daí eu passei em Porto Alegre. Eu passei no Vale, né, em biologia bacharel normal. E antes de me matricular, eu pesquisei melhor. E daí eu vi que tinha um curso de biologia marinha aqui na praia. E daí meus olhos brilharam bem na hora. E daí eu pensei, não vou me matricular em Porto Alegre.
vou tentar o vestibular, que na época era o vestibular à parte, e hoje em dia é junto, então tu pode entrar tanto pela nota do Enem, quanto pela nota do vestibular. 70%, se eu não me engano, é pelo vestibular e 30% pela nota do Enem. E excelente, né? Dá para entrar pelo SISU. E eu ingressei e eu queria trabalhar com tartarugas. Ai, tartarugas, 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 adorava tartarugas. Hoje em dia estou trabalhando com trepadeiras, estou muito feliz, gosto muito de botânica. Então, às vezes a gente tem uma ideia do curso e pensa, nossa, é só isso. Mas não, tu entra, vira um mundo à parte. E para mim, biologia é isso, sabe? É cada dia descobrindo uma coisa nova. A minha curiosidade cada vez mais aumenta. Eu nem acredito que eu estou no 5º semestre já. E eu fico meio doidinha, assim, porque realmente o curso é muito bom. Coisas que eu nunca pensei que eu ia gostar, eu estou gostando. E desde biologia molecular, a rochas, a sedimentos, a genética, a tudo, é muito interessante. É muito interessante conhecer e descobrir o mundo onde a gente vive, sabe? Descobrir qual o sentido das coisas, da onde elas vieram. Então, esse é um dos motivos que eu sempre amei biologia. E super indicaria para outras pessoas que têm esse desejo de vir e conhecer o Seclimar, porque realmente é muito legal. Sobre o que poderia melhorar, eu acredito que poderia ter mais portas abertas da URGS durante o ano, porque só tem uma data, né? E eu acredito que é o momento que mais a gente consegue chamar a comunidade para cá. Então, vem às vezes gente da região metropolitana. Eu, por exemplo, sou natural de Novo Hamburgo, então eu vim no Portas Abertas antes de ingressar aqui. Eu vim no Seclimar, conheci e me apaixonei. E decidi cursar a partir de um Portas Abertas. Então, acredito que se tivesse, talvez, mais de um Portas Abertas seria muito, muito, muito interessante. A questão de ter muitos alunos seria muito bom aqui, mas o nosso Seclimar, ele é uma estrutura onde está localizada numa área de APP. E isso quer dizer que a gente não pode fazer nenhuma modificação, nenhuma construção nova aqui, porque fica na beira da lagoa. A gente tem o melhor pôr do sol do litoral aqui. O nosso sunset é perfeito. Só que, infelizmente, a gente não tem um espaço físico que comporte muito mais alunos. A gente realmente já está bem sobrecarregado de alunos. A gente está torcendo de dedos cruzados todo mundo para que liberem logo a sua infra, a ex-colônia de férias, para que vire salas para os estudantes, laboratórios para todos os cursos, não só para a biologia marinha, mas também para a educação do campo, as engenharias que tem no CLN. É muito importante esse desenvolvimento aqui do litoral norte. A gente tem muito potencial, então falta essa questão física mesmo, de comportar mais alunos. Mas a gente está sempre recebendo as pessoas de portas abertas e de braços abertos. Então, eu diria mais portas abertas. Mais portas abertas seria muito interessante. Fica a dica, URGS. Bom, no meu caso, assim, o que me chamou a atenção no curso de Educação do Campo, na verdade, foi essa questão da educação do campo mesmo. Eu ficava me perguntando o que eu iria estudar, o que o curso estudava, por que as ciências da natureza junto com o campo, com a educação do campo, e depois, ao decorrer do curso, ao decorrer do meu processo formativo, eu fui entendendo. E também foi me chamando a atenção a pedagogia da alternância, né, dentro do curso, e todas as outras questões que o curso carrega consigo, assim. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado. Em questão de o que poderia ajudar, como a Milena estava falando, acho que uma questão que a gente não falou também da permanência estudantil é a questão que é uma pauta mais lá do litoral, que é do transporte, né? Que o pessoal está sem transporte para ir para o Rio, basicamente. Não é que está sem transporte, tem transporte, só que tem muito mais alunos do que transporte, né? Do que bancos no transporte. Então, acho que isso é algo
que deveria ser resolvido logo, assim. Além da questão da moradia estudantil, que tem que ser liberado quanto antes, né, para os alunos, porque isso é uma questão de que, por exemplo, quando eu entrei no curso, muitos desistiram da educação do campo porque não tinham onde ficar lá no litoral. Então, a gente conseguiu a casa estudantil, mas não está sendo implementada logo, assim, tá tendo uma demora. Desculpa, pode falar? Não sei quem Não, ia... concordo, só concordei. É que tu comentou sobre as coisas e acho que tu tem mais propriedade que eu para falar disso, né? Só me recordei de reforçar isso, de reforçar essa demanda dos alunos do Seclimar e do CLN. É muito importante, porque muitas vezes a gente tem a procura do curso, tem pessoas muito interessadas, tanto que entra 40, uma turma fechadinha de 40, às vezes tem vagas remanescentes para o curso de Biologia Marinha, mais gente querendo entrar, mais de 40 alunos querendo entrar por semestre, por ano, né? Que a gente só faz um ingresso no primeiro semestre do ano, a gente não tem nos 2 semestres. E garanto que se tivesse nos 2 semestres, teria 80 pessoas fechando, seria 40, 2 turmas de 40. Porque tem procura para o nosso curso. Só que, infelizmente, muitas pessoas, assim como a Andressa comentou, não conseguem ficar aqui no litoral por conta da mobilidade, questão do transporte e a questão da permanência mesmo, por conta de não ter a moradia estudantil, não ter um auxílio da universidade, às vezes vem de outro estado. Teve várias pessoas que eu conheci que vieram de Minas, que entraram comigo, e de São Paulo, nossa, de tudo que é lugar do Brasil, e tiveram que voltar para os seus estados, porque não tinham condições de se manter aqui no litoral, sabe? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade aqui dos nossos cursos, entende? Mas, assim, no nosso curso de Biologia Marinha, assim, tem muitas pessoas interessadas, tanto que lota as turmas, né? Outra questão que a Milena comentou, e que eu concordo, assim, de que seria muito interessante ter mais Portas Abertas, pelo menos durante o ano, mas também acho muito importante a questão da universidade ir até as comunidades para divulgar os cursos que tem no CLN, sabe? Porque tem que ter essa articulação. Porque muitas vezes as comunidades, as escolas, elas não têm como levar os alunos até a universidade para ter essa proximidade, sabe? Então, acho que ir mais divulgar os cursos nas escolas também é uma boa alternativa, sabe? Obrigada. Essa foi a nossa última pergunta. Desculpa, eu me expressei mal na hora falando que não tinha programa pelos cursos. Eu queria falar sobre esse problema da permanência, né? E sobre, às vezes, é difícil resumir, né? Porque é um conceito extenso de que os alunos entram e não têm condições de ficar. Mas essa foi a nossa última pergunta. Caso vocês tenham alguma coisa que achem relevante, comentar, acrescentar, sintam-se livres. Acho que vale a pena ressaltar, né, que a gente está de portas abertas para receber quem quer conhecer a gente. Né? A gente tem tanto a sede, né, que fica na rodovia 030, né, já próximo ao perímetro urbano aí de Tramandaí, né, para quem está vindo do interior do litoral, tá, vai ver à sua direita o campus, né, da Emboaba, assim como aqui em Imbé, à frente da Laguna Tramandaí, vai encontrar o Seclimar, onde também temos o Museu de Ciências Naturais, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e Marinhos, né? Então, a comunidade se sente convidada, tá, a vir aqui, a nos conhecer, a falar sobre os cursos, né? Lembrando, não são só os cursos de Biologia Marinha e Educação no Campo, tem mais outros 5 cursos que o Campus Litoral Norte oferece e que vocês podem conhecer mais, podem se aproximar, podem conversar com os professores, com os técnicos, com os estudantes que já atuam nesses cursos. Tem mais vestibular vindo por aí, tem mais Enem vindo por aí, oportunidades de vocês participarem. Inclusive, no segundo semestre, Karen, né? Acho que você mais que eu sabe disso, mas no segundo semestre já tem a perspectiva aí de
temos uma turma aí para licenciatura em Pedagogia, que é o mais novo curso aprovado aqui no Campo Litoral Norte. Eu só queria complementar a fala de vocês todos, no sentido assim de que nós, com essa moradia estudantil, né, para atender já os alunos que estão precisando neste momento, mas principalmente se a gente quer realmente estar lá nas comunidades mais afastadas do litoral norte, que é o nosso objetivo, como curso de educação do campo também, né? Mostardas, Tavares, as regiões mais longínquas aqui do litoral. Nós já tivemos alunos, né, da educação do campo que vieram dessas comunidades mais afastadas. A Andressa, um grande esforço ela fez, né, para se manter no curso, porque ela é de Palmares, né, Andressa? Isso. Então, é importante nós termos aí essa moradia estudantil para que a gente possa, que o aluno conheça a existência do curso, se interesse e possa realmente efetivar essa permanência aqui conosco no litoral norte, que a gente precisa dessa moradia para que nós possamos realmente ter esse público, né, dessas regiões mais afastadas, dessas comunidades quilombolas, agricultura familiar, indígenas, né, no caso, e a gente precisa dessa moradia estudantil, sim, tá? Porque se a gente quer manter o aluno, né, a gente tem que dar condições, e a moradia estudantil ela é fundamental, é uma das questões e muito importante para dar condições para esses alunos permanecerem na universidade.